Bruno falando, né? Não sei se você estava falando que não há ninguém que entenda e não há quem busque a Deus. Isso é claramente exposto lá em Salmo 14, né? Que diz que Deus olhou para aqui para a terra e procurou dentre os filhos dos homens e não encontrou ainda algum que o quisesse, né? Que tivesse prazer nele, que entendesse, que buscasse a Deus. Então, é claro, nós devemos sempre, irmãos, chegar nesse ponto de, será que alguém quer a Deus? Ninguém, a palavra é fatídica. Se ela falasse só no Salmo 14, já seria suficiente para nós termos essa verdade guardada no nosso coração. Paulo, ele usa esse Salmo 14, eu acho que há outro salmo mais à frente que fala essa mesma coisa, que ninguém entenda e que nenhum homem quer a Deus, né? Em Em João Romanos. 3, em João 3 também é falado isso. Eu falo, parece que tem outro salmo também, depois eu posso procurar. Em Romanos 3 também, de 10 a 12, também é enfático, Paulo dizendo que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Então a salvação, irmão, o querer a Deus, o dar vida, é uma obra totalmente de Deus. O homem não tem parte nisso. É por isso que não se perde. Às vezes, quando você fala que a salvação é um favor imerecido que o homem não perde, alguns já torcem o nariz, já começam com, veja lá, irmãos, olha, vigia, não é assim, porque não compreende isso, né? Eles acham que o homem tem livre-arbítrio, né? Mas o homem tem arbítrio, mas é um arbítrio que não é livre, não é isento, porque ele só busca o mal. Ele só tem inclinação para a carne, e a inclinação para a carne é inimizade contra Deus, né? Paulo fala isso na carta aos Romanos, no capítulo 8. Então, se o homem não quer a Deus, mas se nós estamos aqui falando de Deus, se há muitos por aí se convertendo a Cristo, como explicar isso? A explicação é Efésios 2:1, que Deus nos vivificou, nos comunicou vida, estando nós mortos em ofensas e delitos, né? Então, é bem claro, a salvação é um dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Fala lá em Efésios 2, de 8 a 10. Não de obras, não por meio de obras, para que ninguém se glorie. Então, é bem claro, por que não se perde? Porque foi dado. E Deus, ele não é como o homem. O homem, ele dá uma coisa para você, mas se for possível dele tomar, se você não for bom com ele, se você não tiver, ele quer tomar, mas Deus, nós já falamos, o Bruno lembrou que de uma passagem, algumas reuniões bem lá atrás, alguns meses, e Deus não é homem para que minta, e nós lemos também em Romanos que os seus dons, né, são irrevogáveis. Isso significa que Deus não volta atrás, né? Quando ele dá alguma coisa, não é porque Deus deu aqui uma coisa e diz, oh meu Deus, deu a vida eterna aqui para o Diego. Pô, mas pensando bem, eu acho que eu me arrependi. Deixa eu tirar essa vida eterna do Diego aqui, que ele não está merecendo, não. Será que Deus está lá pensando assim? Quando nós colocamos dessa forma, fica até uma coisa absurda, né? Mas muitos teimam em rejeitar o verdadeiro evangelho. Tudo aquilo que não dá a certeza da salvação ao homem, ou atribui ao homem o fazer para ter, são pessoas que não estão falando conforme o verdadeiro evangelho, mas estão replicando por aí o falso evangelho pregado por homens que buscam satisfazer o seu próprio ventre, né? Amantes de si mesmo. Eu vi um vídeo do Bruno ontem que ele publicou lá falando de 2 Timóteo. Então, são os mesmos homens que Paulo advertiu a Timóteo que viriam sobre os últimos tempos. São esses mesmos que estão propagando por aí esse falso evangelho. É o evangelho do ventre do homem, né? Que coloca tudo, atribui todo o fazer para o homem, por mais que eles professem, não, a glória é do Senhor, a glória é de Deus. Mas se está sobre o homem, e o homem quem faz, que glória que é de Deus? Não, a glória é do homem, se o homem tem que fazer, se o homem tem que permanecer, se o homem tem que fazer para merecer, ele vai se esforçar até alcançar. Então a glória não é a glória de Deus, então é uma glória dividida, algo pautado no homem, não em Cristo. E o evangelho não tem nada a ver com o homem. O evangelho é uma boa notícia para o homem perdido e incapaz, e há salvação. Então eu já alonguei bastante a resposta, mas é isso, Diego. Ele não quer, nenhum homem, mas vale dentro da sua pergunta, professos cristãos,
Se eles estão professando e ainda estão com fôlego de vida, ainda não morreram fisicamente, o Senhor ainda é capaz de alcançá-lo, ainda em seu último fôlego de vida. E tem até, Tiago, uns versículos que